O que eu, uma menina de 17 anos, vi num livro fictício, cheio de romance, no qual há uma família real e mulheres com vestidos totalmente deslumbrantes? O que isso pode despertar em alguém, além de querer ter um príncipe encantado? Ou viver nesse mundo, onde tudo parece mais bonito e melhor? Bom, em mim, despertou interesse pelas classes sociais brasileiras. Porque no livro A Seleção, os personagens são divididos em 8 castas, em que cada casta define o seu modo de vida e as suas profissões, não tendo nenhum tipo de mobilidade. No livro, esse é um sistema desigual, porém, ele é retratado de uma forma comum, como se fosse algo normalizado naquela sociedade. Ela pode definir uma classe social ou uma camada, e ela está presente nas sociedades desde muito tempo. Um exemplo dela seria o clero, a nobreza e os camponeses, que era a divisão na sociedade feudal. Um sistema mais rígido de estratificação seriam as castas indianas, que elas são divididas a partir da mitologia hindu e divididas a partir de cada um dos membros do deus Brahma, o que originalizou em 5 castas, em que não tem nenhum tipo de mobilidade e elas são definidas a partir do casamento e do nascimento. E a casta que prevalece é a do homem. No Brasil, parece não existir um sistema tão rígido quanto de castas indianas. Mas, ao julgar pelos regimes de aposentadoria mantidos pela União, nós temos 3. A dos funcionários públicos federais, os funcionários do setor privado e os militares. Esses gráficos demonstram o quão grave a desigualdade em nosso país. Mas eu convido você a ampliar um pouco mais essa reflexão. No Brasil, também somos divididos de acordo com a faixa de renda mensal capta por família, em que cada pessoa tem uma classe social. E de acordo com os dados do ABEP de 2021, eu, por exemplo, sou da classe D. Mas por que tudo isso é tão importante? No Brasil, temos mais mobilidade. Tem a mobilidade ascendente, quando alguém desloca-se uma posição superior na pirâmide socioeconômica, e a descendente, quando alguém desloca-se uma posição inferior na pirâmide socioeconômica. Na Constituição Brasileira de 1988, no artigo 5, diz que todos são iguais perante a lei. E que não importa de onde veio, a cultura, a sexualidade, todos merecem moradia, respeito, alimento e todos os seus direitos básicos. O sistema arcaico é o sistema de castas. Ele tira a oportunidade das pessoas. A sociedade brasileira faz isso, é um sistema de castas disfarçado. Porém, eu acredito na emancipação dos jovens e na possibilidade de uma educação que transforma. É preciso considerar com seriedade os objetivos da Agenda 2030, que tem como meta na ODS 10 a redução das desigualdades dentro dos países e entre eles, e que pretende, até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política para todos, e também garantir a igualdade de oportunidades. Se tivermos pessoas engajadas e dispostas a cumprir essas metas, com certeza conseguiremos reduzir as desigualdades em nosso país. Obrigada.